Fala aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Fala, sejam muito bem-vindos a mais um João Mendes Entrevista. E hoje estou recebendo aqui a Lunara. Lunara vai compartilhar a história dela até a aprovação da Defensoria Pública. Lunara, obrigado mais uma vez. A gente já estava aqui falando um pouquinho antes, né, da gravação. Obrigado por ter aceitado participar aqui desse momento de entrevista. Obrigada a vocês pelo convite. Eu acho que é uma honra poder compartilhar aí minha história até a aprovação, porque quando a gente está nesse período de estudo intenso, eu acho que muitas vezes escutar outras pessoas que também passaram por isso ajuda muito a desmistificar a ideia de que é impossível, de que não vai chegar nunca, porque quando a gente está fazendo concurso, a sensação que a gente tem é que a aprovação ela é impossível e que ela nunca vai chegar. E eu não sei nem por que a gente continua, mas a gente pensa dessa forma, né? É, E quando acontece, acontece. Eu acho que você não nem espera, porque parece tão impossível, tão distante, que simplesmente chega uma hora que acontece, é óbvio. Depois de muito estudo, de muito sacrifício, de muito trabalho, não é uma coisa do dia para a noite, né? é E verdade. as histórias que vocês escutam de gente que, ai, estudei 2 anos, 1 ano e já passei. Eu gosto sempre de falar que essa não é a regra, então essas são pessoas que são assim excepcionais, é exceção, são pessoas que muitas vezes conseguem ter um foco muito grande num período curto e conseguem direcionar tudo para aquilo ali. E ainda assim é difícil você passar tão rápido, a gente sabe que a realidade não é essa. Uhum. E outra questão também que eu vejo muito é que quando a gente sai da faculdade, muita gente não tem noção do que é o concurso público, de como é essa caminhada. A gente sai com uma ideia Verdade. totalmente diferente do que é na prática, né? Eu acho que a gente acredita que é mais um vestibular e não é, tá longe Boa. de ser. É verdade, bom ponto. Quero saber tudo, Lunara. Assim, a primeira pergunta, só para o pessoal situar, eu falei, eu já dei a pista, né? Até a aprovação da Defensoria Pública, mas depois eu vou voltar para esse histórico, né? Mas hoje, só o pessoal saber, assim, você está onde, qual é a Defensoria Pública, qual é a tua condição hoje? Então, hoje eu estou aprovada na Defensoria Pública de Minas Gerais, mas Uhum, ainda estou esperando a nomeação, se Deus quiser, ano que vem aí, torçam por mim, porque legal. não acaba quando termina. É, A gente passa ainda, são poucas as defensorias que têm um orçamento que consigam puxar todo mundo de uma vez. Então, eu me considero uma pessoa de sorte até de estar nessa lista de espera da Defensoria Pública de Minas, porque é uma legal. defensoria que, em todos os outros concursos, zerou a lista, chamou todo mundo, e foram listas grandes também. Então, não é também muito a realidade que a gente vê aí das defensorias. Muita gente acaba ficando ali na fila de espera, no cadastro de reserva, e vence o concurso e não é chamado. Então, eu acredito que em Legal. Minas eles têm muito esse compromisso de conseguir chamar todo mundo, e é um estado que precisa bastante, porque é um estado muito grande e que está precisando muito de defensor, né? Com certeza. Então, eu espero que ano que vem eu Se faça Deus, parte já dessa instituição. se Deus quiser, se Deus quiser. Então vamos lá, Lunara. Me fala assim, como é que foi a tua trajetória? Já estou aqui com a minha caneta, né, meu bloquinho aqui para a gente tomar nota. Me fala assim, eu vou fazer uma série de perguntas só para você entender e aí te deixar à vontade. Você fez direito, começou a fazer direito quando você se formou, e como é que foi essa trajetória até chegar à aprovação da Defensoria Pública? Você advogou e já queria a Defensoria Pública, ou a Defensoria Pública foi algo que surgiu no meio do caminho, tipo, comecei a estudar de forma abrangente, depois foi direcionando para a Defensoria Pública. Enfim, conta desse momento, né, da faculdade até a aprovação, como é que foi essa trajetória aqui? Então, eu entrei na faculdade já com a ideia de fazer concurso público. Na verdade, era uma coisa desde muito nova.
Eu falava para todo mundo que eu queria ser juíza, sempre foi isso, e aí não sabia nem o que que o juiz fazia direito, né, porque eu era uma criança e já falava isso. Não sabemos de onde saiu essa história, mas começou assim. E aí entrei na faculdade e já com essa cabeça de que iria fazer concurso, mas é aquilo, eu acho que a gente não tem noção na faculdade, e eu acho que se tivesse, seria até um caminho mais fácil, quando você já desde a faculdade tem uma ideia do que é o concurso público, de como é o concurso público realmente. E aí durante a faculdade eu acabei não indo fazer estágio em escritório nem nada, então, fiz estágio na Defensoria Pública da União, fiz estágio no TJ, sempre assim, em órgãos públicos mesmo. Então, eu Uhum. acho que isso também fez com que eu continuasse com essa ideia de, depois de terminar a faculdade, estudar para concurso. E aí eu terminei a faculdade no final de 2017 e fiquei, que a gente termina a faculdade, fica meio perdido, comecei a estudar em casa mesmo, pegando os materiais que eu já tinha da faculdade e comecei a procurar também alguns cursinhos preparatórios e fui estudando. E no meio disso tudo fiquei um pouco perdida ali também, porque é muito difícil você começar a se organizar, você entender como que você funciona melhor, como que você rende melhor. Então, nesse caminho, eu acho que eu fui para vários lados, e aí uma hora eu queria fazer videoaula, outra hora eu queria estudar por material escrito, outra hora eu queria fazer meu próprio material do zero. Então foi assim, foi uma trajetória muito confusa, assim, até eu me encontrar, de como funcionaria para mim. Então, o que funciona do jeito que funciona para mim não vai funcionar para o outro, isso é muito particular, eu acho que a gente fala o que a gente fez, mas cada um vai entender o que é melhor. Eu tenho amigas que conseguem sentar e passar o dia assistindo videoaula. Eu já não consigo assistir uma videoaula muito longa, as minhas videoaulas têm que ser curtas. Ainda que sejam várias, eu prefiro que sejam curtas para eu sentar e assistir de uma vez e conseguir manter ali o foco. Tem gente que não, consegue pegar 2 horas e fica ali e não perde o foco. E aí, no meio desse caminho também, veio pandemia, que eu acho que foi um momento muito difícil. Eu tive amigas que durante a pandemia conseguiram sentar, e é o que eu falo, são excepcionais, e estudaram a pandemia inteira e passaram, assim, logo de cara. Eu não conseguia, eu sentava para estudar, para mim não fazia sentido, não sabia o que ia acontecer depois. E aí eu acho que foi um momento de pausa ali, esses 2 anos de pandemia, pelo menos, eu não consegui render, eu não consegui estudar, eu acho que ficou tudo para lá. E essas pausas eu acho que acabam atrasando muito a nossa trajetória, porque quando você volta, ainda que você não volte do zero mesmo, é muito mais difícil você conseguir pegar o ritmo de novo. Você fica defasada, porque a gente sabe que o estudo do direito é ingrato, é o tempo inteiro novidades legislativas, novidades jurisprudenciais, e essas paradas elas acabam por fazer a gente perder muita coisa, né? A gente tem que revisar mesmo, voltar é, um pouco para poder entender como estão as coisas, o que mudou, o que não mudou, ter que atualizar novamente o material, porque quando você está estudando constantemente, conforme as coisas vão saindo, você já vai atualizando o seu material. E quando você para, não, você fica realmente, você começa a perder isso e depois você tem que correr atrás do que precisa atualizar. E É. outra coisa também que eu acho muito importante, que eu tive muito problema, foi com a questão de ter o seu material próprio. Eu, por 2 vezes, perdi praticamente todo o meu material no computador. Gente, por favor, salve na nuvem. Não façam que nem eu. Quer falar, João? Eu ia te fazer uma pergunta, antes, que eu quero ouvir muito essa questão de material, de método, só que você fez um comentário que eu queria pegar esse ponto, que é o seguinte: você falou que na pandemia você não conseguiu render, né, e pelo que eu entendi foi como você meio que considerou como 2 anos meio perdidos, né, meio parados, né. Imagino que eu estou imaginando agora, então por eu estar imaginando, eu estou te perguntando. Imagino que de repente a pandemia abalou um pouco, né, porque você soltou uma frase, alguma coisa do tipo assim: "Ah, não fazia muito sentido", né,
talvez aquela pela angústia do que vai acontecer, né, não sei, família, se não sei se eu vou estar vivo, se eu vou estar viva, né, não sei. E aí a minha pergunta não é nem tanto para ficar entrando nisso, né, no passado, ficar remexendo isso no passado, mas é como é que você fez para virar essa chave? Tipo assim, poxa, foi um tempo meio perdido, que você talvez tenha ficado um pouco abalada, e aí de repente você teve que virar a chave para voltar a estudar, né? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, independente da pandemia, é muito comum na história, e eu vejo isso em muitas entrevistas, vejo isso na história dos alunos que a gente acompanha, que existem esses momentos na vida, né? Assim, de que alguma coisa abala, né? No teu caso, foi a pandemia, tem gente que às vezes é a perda de um familiar, é a perda da autoconfiança, né? De alguma forma, alguma coisa gera um abalo. Esse abalo, ele gera uma paralisação. E aí, em algum momento, a pessoa tem que romper com isso, virar uma chave e voltar para o estudo. É esse ponto que eu queria te perguntar, assim, como é que foi, se realmente foi isso, se foi um abalo, e como é que você fez para virar essa chave para superar isso? É, realmente, eu acho que a pandemia não foi a única pausa que eu tive alguns outros momentos, assim, de pausa no meu estudo, e voltar é muito difícil, o estudo é sacrificante, mas eu acho que quando você está no ritmo, as coisas vão seguir no seu curso. Quando você tem essa pausa, você conseguir se reestabilizar e criar um foco novamente, é muito difícil. Na minha concepção, assim, no meu caso, o fato de ser o que eu queria para minha vida, de não me ver advogando, de não me ver dentro de um escritório, é que me fazia conseguir retornar. E ali após a pandemia, quando as coisas começaram a se estabilizar, quando acho que a minha mãe e minha avó vacinaram, quando as pessoas voltaram a vacinar, começaram a vacinar, eu acho que aquilo me estimulou, porque eu vi que a gente ia voltar a viver, as coisas iam voltar a acontecer, os concursos voltaram a andar. E aí, por outro lado, também eu me sentia culpada, porque foi um período que eu trabalhava de casa, então, teoricamente, eu tinha mais tempo, a gente tinha que ficar em casa o tempo inteiro, e eu tinha como um tempo perdido, um tempo que eu podia ter avançado e que eu não consegui. Então, eu acho que a gente tem que se livrar da culpa. A gente faz o que a gente pode no momento que a gente pode. Não é, por óbvio, não é sentar e esperar que as coisas caiam do céu. Mas vão ter momentos que a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir sentar e estudar. E eu acho que é importante você entender isso e não se culpar tanto. Eu acho que a gente se culpa muito e a gente se cobra muito. E tem que ter esse a gente tem que ter esse carinho com a gente, de que às vezes é necessário você parar e você vai voltar muito melhor, porque, até falando mentalmente, muitas vezes se você não tem essa pausa que seu corpo está pedindo, a pausa depois pode ser muito maior, entendeu? Pode custar muito mais tempo, pode custar muito mais coisas. Então, é isso, é ter o foco e entender quando você precisa parar, mas entender que você precisa voltar. E quando você voltar, você vai esquecer que você parou, você vai esquecer aquilo ali e vai seguir em frente, não ficar apegado, àquela situação, aquele momento em que você se manteve parado, entendeu? Tem que seguir, é olhar para frente e esquecer o que ficou ali para trás. Eu acho que era dessa forma que eu encarava, eu tentava esquecer, já foi, não tenho o que fazer, não adianta eu ficar: "Ai, que pena, porque eu não estudei nessa época. Ai, que triste, devia ter estudado". Não vai vol O tempo não volta. E quanto mais tempo você fica se culpando e não conseguindo retornar, mais tempo você perde. Então era dessa forma que eu encarava mesmo. Muito legal, muito legal. Eu anotei aqui s 3 coisas que estão conectadas que eu achei bem legal que você falou, que é o se livrar da culpa, a gente se cobra muito, e é verdade, e olhar para frente e esquecer o passado, tipo assim, né. E eu acho isso fantástico, porque é muito importante, isso vai acontecer o tempo inteiro, isso vai acontecer o tempo inteiro, né, na jornada, assim. Seja em situações mais talvez mais, grandiosas ou dramáticas, como uma pandemia, uma coisa mais seja uma situação pequenininha, tipo assim, a culpa porque ontem eu não consegui estudar direito.
entendeu? Ou a culpa porque a semana passada não foi uma semana tão boa. É uma culpa um pouco menor, mas não deixa de ser um acúmulo de culpa e a pessoa vai ficando mal com isso, né? Legal. E a Uhum. convicção, né? É a convicção de que você era o que você queria, né? Passar no concurso público, né? Enfim, legal, legal. E aí a próxima pergunta, Lunara, é assim: você você fez várias provas ou você começou a te se direcionar mesmo à defensoria pública? Ou porque você falou que o primeiro momento era magistratura, né? Como é que foi essa questão do foco? Você foi fazendo várias provas de vários concursos ou resolveu limitar mesmo na defensoria pública? Então, antes de falar das provas, eu queria só falar Tá, mais uma coisinha em relação a essa culpa. legal. Uma coisa também que eu tinha muito, tem dia que você não acorda tão bem para estudar, tem dia que você senta e você vai render o dia inteiro, e tem dia que você não rende. Então eu acho que ainda nos dias que a gente está com preguiça, que a gente está cansado, é importante sentar e pega uma matéria que seja mais tranquila, e ainda que você estude 1 hora, 1 horinha e meia, eu acho que é importante para manter aquele ritmo da semana. É igual Muito academia, legal. que você vai 10 minutinhos só para falar que não foi, e aí não quebrar a semana, porque eu acho que quando a gente não estuda um dia, no dia seguinte você está com mais preguiça do que no dia anterior. Então, se você sentou um pouquinho para estudar, eu acho que já valeu a pena. Nem pelo ganho que você teve, mas só pela rotina ali contínua. Uhum. E sobre as provas, eu desde o começo fui a louca das provas. Fazer um comentário É. sobre isso, Lunara, que é fantástico. Gente, grava isso que a Lunara falou. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Assim, a meia hora, tipo assim, pô, o dia não funcionou bem, eu vou pegar ali, sei lá, vou pegar o celular e vou fazer algumas questões no celular. Vou pegar o celular, Uhum, pô, o dia tá péssimo, sobrou aqui 20 minutos, eu vou ler aqui 10 artigos da Constituição, 10 artigos de Código Civil. Só porque parece que não, mas o elemento emocional, o inconsciente que isso gera é muito forte, né? Tipo assim, eu não parei, né? Isso é uhum. muito legal. E é igual a academia, né? A academia você fica 2 semanas sem ir, você fica uma semana sem ir, parece que voltar é pior do que começar, né? Então, assim, vai, faz, nem que seja um pouquinho. Adorei, Lunara, mas desculpa, continue aí falando da questão das provas. Então, sobre provas, eu era a louca das provas, né. Gente, eu cheguei no final do concurso, eu sempre fui pobre, mas o concurso ele me levou a uns níveis de pobreza, assim, inimagináveis, porque eu não conseguia escolher. Eu sei, desde o começo eu ficava naquela: "Ah, vou fazer TJ, vou fazer defensoria, vou fazer TJ, defensoria, TJ, defensoria". MP eu fazia só quando era no Rio, que é minha casa, né, já está aqui, vamos fazer também, Uhum, viciada, e aí ia fazer. Mas eu fazia muita prova, assim, tudo que saía, que eu conseguia: "Ah, vou de ônibus, pede uma tia para ajudar aqui com inscrição, pede uma tia para ajudar aqui com isso", e todo mundo ia ajudando e a gente ia fazendo. Porque fazer prova é diferente. Eu falo que tem 2 situações quando você faz a prova. Uma que você sai de lá humilhada, arrasada, tipo: "Meu Deus, fui muito mal, o que que eu estou fazendo com a minha vida?". E a outra que você sai de lá pensando assim: "Meu Deus, fui muito humilhada, vou estudar para não ser tão humilhada na próxima". Então eu acho que fazer prova é muito importante. Eu sei que tem gente que não vai conseguir fazer tanta prova assim e vai preferir fazer simulado, mas acho que se tem condição de sair da sua casa e ir fazer a prova efetivamente, vale muito a pena, porque é outra vivência, é outro ritmo, é outra coisa, assim, é realmente treinamento. Você começa a ver como são as provas, como fazer, como você funciona para a prova, o que você pode fazer na sua noite anterior. Eu, por exemplo, chegava na prova, via um monte de gente estudando, ou, tipo, dividia hotel com pessoas que ficavam estudando à noite, de tarde. Eu não consigo. Se eu estudar véspera da prova, não se aprende nada. Ou você sabe ou você não sabe. No máximo, você revisa uma coisa ou outra. Eu nem isso fazia normalmente, porque eu prefiro estar com a cabeça descansada para fazer a prova, do que talvez ver um monte de coisa ali na véspera e chegar na hora da prova não conseguir render, porque eu estou mentalmente cansada mesmo. Mas isso é uma coisa minha desde a faculdade. Eu não sou uma pessoa que eu consigo estudar muito na véspera e fazer uma boa prova no dia seguinte. Eu sei que vai ser o inverso. E aí eu comecei a fazer TJ, só que lá por 2023, eu acho, 22, 23 ali, as defensorias deram um boom.
saíram muitas provas de defensoria, e aí eu comecei a fazer essas provas, e aí estava indo bem nas defensorias, e eu fui seguindo, porque tem coisa também que parece que o destino ele te guia, né. E aí eu fiz defensoria do Rio, assim, mais recente. Eu tinha feito a defensoria do Rio de 2021, eu acho que foi depois da pandemia. Fui arrasada, assim, nossa, parecia depois que saiu a nota eu me senti uma analfabeta, assim, mas não foi uma coisa só comigo, foi com todo mundo, aí você ficou um pouco melhor. Aí fiz a prova recente agora de 2023, eu acho, e aí na segunda fase eu no terceiro fui bem no primeiro dia, fui bem no segundo dia, no terceiro dia de prova eu cometi um erro, assim, absurdo, que eu passei na hora de fazer as questões ali no caderno de respostas, eu fiz a minha peça no lugar da questão, e eu já tinha feito 2 folhas. E, assim, eu sou a pessoa que eu não erro marcar a bolinha no cartão de resposta. Como eu errei isso, não sei. Meu Aconteceu. Deus. Eu acho que foi a fase ali mais difícil de concurso para mim, porque eu entreguei a prova, não tinha o que fazer, ainda tive que esperar o tempo para poder sair da prova, porque eu não podia simplesmente entregar na hora que eu percebi, né. Esperei passar o tempo, fui embora, assim, arrasada, cheguei em casa, minha mãe ficou muito preocupada, que eu não conseguia parar de chorar, obviamente. Eh, mas eu tive que voltar, né. E aí eu tinha passado já na primeira fase lá de Minas, que foram provas muito próximas, e eu tinha 2 opções. Ou eu ia seguir em frente, ia estudar para Minas, ia fazer aquela ser a minha prova, ou eu ia ficar chorando para sempre por uma coisa que eu não podia mais mudar, que já tinha acontecido. Falar que a gente não sofre, a gente sofre, né. Principalmente porque Rio é onde eu moro, minha família mora, todo mundo mora. E aí, quando eu fui para a prova de Minas, eu fui com essa ideia, eu falei: "Cara, é a prova da minha vida", mas também tentei não colocar uma super pressão, assim, e deu tudo certo, assim, a prova de Minas eu falo que eu costumo falar que foi uma prova muito bonita desde a primeira fase, uma prova muito, voltada para a defensoria mesmo, se você sentasse ali para fazer aquela prova, sem saber para que carreira era, você tivesse que apostar, você ia apostar que era defensoria. Foi uma prova muito justa, uma prova muito honesta, assim, sem inventar coisas, sem querer buscar a teoria não sei da onde, sem querer inventar na peça para você errar. Foi uma prova que estava ali para falar assim: "Você quer vir para a defensoria? Você estuda para a defensoria? É esse o seu foco? Você está preparado?". Então foi uma prova muito assim, não foi uma prova fácil, foi uma prova difícil, mas foi uma prova que eu considerei uma prova justa, assim, não só porque eu passei, mas todo mundo que eu converso sobre essa prova, até pessoas que não passaram, falam isso, que foi uma prova justa. Legal. E depois que eu passei para a Defensoria de Minas, eu confesso que eu estava muito esgotada, eu falei: "Cara, eu vou parar um pouco, eu vou me dar essa oportunidade de descansar mesmo", porque eu trabalhava e estudava junto. Uhum. Então fazer residência era sempre muito corrido, eu acordava 5 horas da manhã para estudar, um pouco antes de começar a trabalhar, porque eu achava que no final, depois do trabalho, você rende mais porque você já está cansado. Então eu tinha que acordar muito cedo, aí estudava de manhã, aí trabalhava, aí depois estudava mais, aí tentava ir na academia, porque eu também acho importante fazer uma atividade física aí nesse período do concurso, porque é um momento que você tem fora de tela, fora de livro, para você descansar mesmo até a cabeça e gastar um pouco de energia de outra forma, né. Então, desde o final ali do concurso da Defensoria Pública de Minas, eu tô parada, não voltei a estudar, toda hora eu falo que eu vou voltar quando eu vejo um concurso, porque eu acho que eu tenho fomo de concurso. Quando sai prova eu fico assim: "Ai, podia fazer essa prova, né, tô esperando mesmo, mas preciso estudar, que senão também ser humilhada lá não tô querendo". É claro, claro. Deixa eu te fazer uma pergunta, Lunara, eu estava aqui anotando e eu quase que pude me colocar no teu lugar e sentir o choque, né, tanto que quando você falou eu cheguei a botar a mão na cabeça, assim, né, quando você errou lá a questão. Foi na Defensoria do Rio, né? Eu só não notei isso. Foi.
que é o cara, que assim, é o teu estado, né, ainda mais esse elemento, né. E, nossa, eu confesso que eu fiquei em choque aqui junto contigo, assim, eu fico imaginando na hora, porque, assim, você errou ali, né, não tem o que fazer, porque já era, não tem como voltar atrás, né, e esperar ali as horas, você chegar em casa, entrar em crise, chorando, né, enfim, mas ter que respirar fundo e voltar a estudar para, ou seja, várias vezes você teve que recomeçar no sentido emocional da palavra, né, tipo assim, respira fundo, né, absorve o golpe, né, vira a página, né, se livra da culpa, olha para frente e foca no que está pela frente, né. Mais uma virada de chave que você teve que fazer nesse momento, né. Achei impressionante. Foi, eu acho que esse momento foi difícil mesmo. E eu até falo que eu não queria nem saber do resultado da Defensoria do Rio, né, eh, e aí a minha melhor amiga passou nessa prova do Rio, graças a Deus, salvou o concurso. Eu falei: "Cara, eu não vou nem assistir a sessão, né, de notas e tal", já estava fora, já tinha aceitado isso, porque eu acho que eu fui processando até o dia do resultado, porque não tinha jeito. E aí uma pessoa me mandou tirou print, assim, da minha nota, me mandou no WhatsApp: "Nossa, Lunara, você, né, foi super bem nos 2 primeiros dias". Eu: "É, né, minha filha, que sem noção". Eu Hum, pensando: "Pra quê?". é, fala sério, né, impressionante, impressionante. E você falou que trabalhava, estudava e acordava às 5 horas da manhã, né. Vamos falar um pouquinho sobre isso, assim, sobre como era o teu estudo, né. Imagino não, né, eu sempre imagino isso para todo mundo, mas você terminou falando sobre isso, né, que você foi testando, né, até porque você ficou um pouco confusa no início, que é uma confusão meio que normal, né, muita gente se sente confusa, assim, no início, mas me diz, assim, como é que você estudou, quando você conseguiu encaixar o estudo, né, como é que foi para você isso, né, o que que você percebeu que eventualmente não deu certo e você teve que virar a página, né, e o que que deu certo para você? Então, gente, primeira coisa, esqueçam cronogramas mirabolantes, que vocês vão ver tudo em 2 meses, não sei o quê, 1 milhão de coisas para fazer no dia, porque para mim não funcionou e quase todo mundo que eu converso não funciona. Só cria ali um gatilho, porque quando você não consegue seguir, cumprir aquele cronograma, você começa a se cobrar e aí vai largando de lado. Eu acho que comigo a base foi assistir videoaula mesmo, porque eu acho mais fácil de entender. Eh, e aí eu fiz isso, eu assisti cursos inteiros, assim, de todas as matérias, e aí tinha isso de querer fazer TJ, fazer defensoria. Eu acho que não recomendo. Quem conseguir definir o foco que quer, já facilita, eu acho que já diminui também o tempo. Porque como eu tinha isso, eu acabava vendo matérias de TJ que não caíam na defensoria, então acabava tendo que ver mais coisas. E matérias que eram da defensoria, que a gente tinha que ver com mais profundidade do que TJ, por exemplo. Então isso acabou dificultando muito ali o meu estudo. Mas eu acho que o que funcionou para mim foi fazer o simples. Primeiro, focar ali na sua base, qual é a melhor forma de você fazer a sua base. Eu fiz com videoaula, eu assisti muita videoaula, e até hoje eu gosto de assistir videoaula, eu acho que a gente acaba muita gente acha que perde muito tempo, mas eu acho que eu fixo melhor, porque eu lembro do professor falando na hora da prova, eu acho que eu gravo melhor. E aí depois muita revisão, eu acho que depois que você conseguiu ali montar a sua base, entender, é começar a revisar aquilo, fazer muita questão, refazer muita prova. Principalmente ali na segunda fase, muita prova, você tem que refazer, não adianta, você tem que sentar e tem que escrever, 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 porque na hora da prova, você não adianta que você vai travar. Eventualmente você dá aquela travada: "Nossa, como que eu vou começar a fazer essa peça? Como que eu vou começar a fazer isso?". Então eu acho que isso é importante. E ali, quando eu entendi que eu tinha que ter um cronograma mais enxuto possível, do mínimo a se fazer possível,
foi a melhor coisa para mim. E eu tinha isso de que eu preciso de certa organização para render, então eu gostava de acordar já sabendo que matéria que eu ia ver hoje. Ah, na parte da lei seca eu vou estudar os artigos tais de tal código. Então já tinha isso aqui anotado. Em relação à matéria, eu vou estudar, sei lá, direito civil e ECA. Então é o que eu vou ver hoje. Porque quando você não tem essa organização, você acordar e sentar, ainda decidir o que você vai estudar, você já perdeu ali 1 hora que você podia estar estudando. Então é melhor você perder essa 1 hora à noite, que talvez você já esteja cansada, do que você perder essa 1 hora de manhã, quando você está ali acordando com a cabeça fresca para começar a estudar. Então, para mim, o que funcionou foi o básico: lei seca, jurisprudência, refazer muita questão e revisar ali a sua matéria mesmo que você já tem, sem querer ficar inventando de pular de material para material, porque você está sempre, quando você pula de um material para o outro, você está sempre gerando informações novas. Ainda que você pegue uma reta final de defensoria, que eu comecei a fazer. Eu pegava uma reta final, eu tinha uma reta final de defensoria, e aí, quando saía outra prova de defensoria, eu tentava pegar essa mesma reta final que eu já tinha lido e não inventar de comprar uma outra reta final. Eu pegava, eventualmente, uma matéria ou outra, tipo Bahia, que cobre história da Bahia. Aí você vai pegar um material de história da Bahia e vai ler. Mas as matérias que são fixas assim para todas, eu acho que não tem necessidade de você ficar pulando de um material para o outro, porque eu acho que isso só atrapalha mesmo a fixar o conteúdo. E é isso, ter o seu cronograma ali, ver o que vai funcionar para você. Eu não podia ter cronograma inventando muita coisa, porque eu não conseguia, eu ficava nervosa, me dava um desespero, e aí eu largava tudo. Porque tem gente que cria o desespero e cria um hiperfoco e fica ali o dia inteiro. Eu não. Se eu começasse a ficar desesperada, eu fechava tudo e pronto, não conseguia mais fazer nada. Então dava aquela travada. Então eu comecei a reduzir, porque no começo eu também queria comprar tudo. Todo curso que aparecia, nossa, o curso da aprovação infalível. Ai, meu Deus, preciso desse curso. Ah, o curso de reta final de não sei o quê. Preciso desse curso. Eu queria comprar tudo, e eu entendo, assim, o desespero. Só que, a gente não tem dinheiro para comprar tudo. 2, a gente não tem tempo para ler tudo. E 3, vai só te prejudicar. Então, acho que tem que aprender a selecionar. Eu acho que eu evolui muito quando eu aprendi a selecionar. E quando eu aprendi também que lei seca é chato, mas tem que fazer. Tem que sentar todo dia de manhã e tem que ler a lei seca. E aí, a partir do momento que eu comecei a botar a lei seca como o ponto principal do meu estudo, todo dia eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu fazia era lei seca. Lei seca, lei seca, lei seca. Porque, principalmente em primeira fase, é o que vai te tirar, assim, vai te colocar ali para ser aprovado. É o que vai elevar a sua nota mais rápido. Lei seca. E a gente não gosta, né? E às vezes a gente lê lei seca também para bater meta. Nossa, eu preciso ler 100 artigos. Às vezes, muito mais vale você ler 30 artigos bem lidos do que você ler 100 artigos e na hora da prova não lembrar do que vai cair, entendeu? Então, eu comecei a ler lei seca com mais atenção, marcando, com cuidado, sem querer aquela correria aquela leitura que você não leu nada, né? Que você leu correndo assim. Acho que depois, quando você vai revisando, automaticamente a leitura vai ficar mais rápido, porque você já viu aquilo com mais calma. Mas no começo, eu lembro a prova do TJ Minas e TJ São Paulo que eu fiz. É óbvio que são diferentes de provas de defensoria, sim, a cobrança. Acho que o TJ, pelo menos o TJ São Paulo e o TJ Minas, cai bastante lei seca. Eu lembro que eu tinha feito um cronograma de lei seca antes da prova, acho que um mês antes da prova, e minha nota melhorou muito, assim. Foi uma coisa que eu vi uma diferença num curto espaço de tempo com esse cronograma de lei seca especificamente, e que eu não lia tanto artigo assim por dia. Era bem menos do que o normal, mas eu peguei os grandes códigos, né? Código Civil, Código Penal, Processo Penal, e fiz uma leitura mesmo ali mais focada para conseguir render melhor na prova, e deu muito certo. Acho que a gente negligencia muito a lei seca. Muito, muito. Assim, te ouvindo, primeiro você falou que, assim, que
foi o básico, né, lei seca, jurisprudência e questões. É uma coisa, você tem várias pepitas de ouro do que você falou aqui, né. Você falou de não ficar pulando de material, você falou sobre não ter um cronograma exagerável, mirabolante, você usou essa expressão inclusive mirabolante, né, assim. Você falou sobre aquele impulso de querer comprar todo o material, curso, livro, não sei. A lei seca como ponto principal, ler com atenção e depois a revisão. É natural que a leitura vai ser mais rápida, porque afinal de contas aquilo você já estudou aquilo uma vez. Mas assim, se eu tivesse que resumir tudo isso que você falou, é, e, e- e é meio contraintuitivo para a maioria das pessoas, que é o seguinte: o feijão com arroz funciona, né? O feijão com arroz funciona, né? E é contraintuitivo porque a pessoa acha, não, cara, tem que ser uma. Ela acha que tem que ser mirabolante, mas não é mirabolante, né? Lei seca, jurisprudência, fazer muitas questões, inclusive questões discursivas. Gostei muito quando você falou sobre ter um cronograma enxuto, né? E que ter um cronograma exagerado, você usou a seguinte expressão, te dava desespero, né? Acho isso muito legal, Lunaro, que eu quero até aproveitar para dar essa lição para o pessoal, né, que está ouvindo, porque assim, eu acompanho muitos alunos, alguns inclusive com mentoria, né? E é impressionante, Lunara, como essa questão desse desespero ou dessa ansiedade no que o estudo gera é uma coisa muito pessoal. E a pessoa tem de testar e se conhecer e respeitar o próprio limite, né? Porque, por exemplo, eu me lembro que teve uma vez que eu peguei duas mentoradas minhas e eu terminei sugerindo, foi uma coincidência, eu terminei sugerindo que as duas fizessem um modelo de estudo igual, né? Porque eu achei que poderia ser interessante. Elas não se conhecem, foi uma questão de coincidência. Duas mentoradas diferentes. Passado 2 semanas, eu pedi para elas me darem um feedback. Foi muito engraçado, porque assim, uma virou para mim e falou assim: João, eu adorei, foi maravilhoso, funcionou, não sei o que, tal, tal, tal. A outra voltou 2 semanas depois e falou assim: João, eu odiei, não funcionou, eu não quero estudar assim nunca mais na minha vida. E foi a mesma coisa, foi a mesma coisa. Ou seja, é muito pessoal, a pessoa tem que se conhecer, né? O que mais você enfatizou muito a questão desse cronograma exagerado que te dava esse desespero e essa ansiedade. Você consegue lembrar de mais alguma coisa que para você não funcionou bem? Agora de cabeça, assim, eu acho que eu não vou lembrar alguma coisa que não tenha funcionado muito bem para mim. Ah, eu acho que o que não funcionava para mim também era quando tinha muito tempo entre uma prova e outra. Porque eu acho que a prova ela dá aquele gás mesmo de você querer muito estudar, eu acho que dá aquele foco maior. Só que eu acho que uma coisa importante é que você tem que definir quais são as suas provas prioritárias. Porque a gente sabe quando está perto de sair uma prova que a gente queira muito fazer, quando está perto do edital. E aí, quando você quer fazer outras provas, você pega aquela prova que é o seu foco principal e você vai montar o seu estudo ali para aquela prova. As outras provas que você fizer durante esse trajeto, eu acho que no máximo você tiraria 1 semana, 2 semanas para fazer uma reta final. E não voltar todo o seu estudo para aquela prova que está mais perto, mais próxima, para depois ter que voltar, perder esse tempo, às vezes 1, 2 meses, para voltar para o seu foco. Porque quem foca em tudo não foca em nada. Então, se eu vou fazer uma defensoria X, mas a defensoria que eu quero muito é a Y, eu vou estudar para a defensoria Y. E a X que está no caminho, eu vou fazer com aquilo que eu tenho para outra defensoria. Então, eu acho que é isso, você precisa ter um foco, principal, assim. E ainda que você não tenha um foco, eu posso passar em qualquer lugar, porque eu não tenho muito esse apego com o Rio de Janeiro. Eu amo minha família, mas eu acho que o Rio de Janeiro já deu. Eu, particularmente, não tenho esse apego com esse lugar aqui. Assim, eu amo o Rio de Janeiro, eu acho que vai ser incrível vir passar férias, mas eu desde o começo achava que quase todos os lugares que eu pudesse passar, eu iria bem, assim. É óbvio que a gente vai ter um sofrimentozinho de você ir embora sozinho, mas
faz parte. Quando você faz concurso, ou você faz só para o seu estado, ou você já tem que estar ciente de que isso pode acontecer, né. Então é isso, eu acho, ainda assim você precisa ter um foco. "Ah, esse ano meu foco vai ser na prova tal que vai sair. O que sair antes que eu vou fazer com o que eu tenho", entendeu. Porque se você ficar mudando muito, eu acho que você acaba perdendo muito o foco. E assim, você vai para Minas, e aí você vai estar bem lá, Eu vou você vai estar com aquela comida mineira maravilhosa, né? Assim, ai, não vejo a hora de ser mineira, eu acho que na outra vida devia ter eu era mineira, com certeza. Tô voltando para casa. eu adoro Minas Gerais, adoro BH, assim, eu e minha esposa a gente já foi, vai, gosta de ir, enfim, é muito legal, é muito legal. E deixa eu te fazer uma pergunta: quantas horas você trabalhava, né? Quantas horas por dia você dedicava? Eu sei que é na média, tá? Porque assim, eventualmente vai ter dias mais, menos, mas na média. E você falou que de manhã você rendia mais e de noite você estava mais cansada. Então, dá uma visão geral pra gente disso, assim, quantas horas você tinha e como é que você dividia o período da manhã, o que que você fazia de manhã e o que que você fazia à noite? Então, eu costumava acordar às 5 horas da manhã, porque eu rendia muito melhor de manhã, assim, mesmo tendo que acordar muito cedo. Eu sabia que o meu período da noite seria quase nulo. Então eu acordava de manhã, eu estudava uma média, assim, de acordava às 5, aí começava a estudar ali umas 5h30, 6 horas. E quando eu estava muito durante muito tempo, muitos períodos, eu conseguia trabalhar de home office. Então eu acho que isso facilitava também, né, você não ter que sair de casa já economiza muito tempo. Uhum. E aí eu estudava ali, de 6 até umas 10 horas, 11 horas. E aí eu preferia deixar na parte da manhã ali a parte de lei seca e a parte de doutrina, assim, que eu tivesse que ver. Então eu focava mais nisso, e aí trabalhava ali no período da tarde, quando eram umas 4, 5 horas, quando eu estava de home, quando eram umas 4, 5 horas, às vezes eu já estava liberada, já tinha conseguido fazer tudo que eu precisava do trabalho, e aí eu gostava de fazer, questões e jurisprudência, porque eu acho que eu já estava mais cansada, a questão às vezes pegava o tablet ali e conseguia fazer sentada no sofá, porque também outra coisa que não funcionava para mim era não estudar em mesa. Estudar na cama, estudar no sofá, comigo não funciona muito bem, porque eu fico querendo dormir. Se eu botar uma cobertinha, botar um travesseiro, acabou, é soninho, eu sou uma pessoa muito soninho. Então eu tentava sempre deixar a parte principal, que para mim era a parte da jurisprudência, que era chato, não gostava de fazer, então tudo que você não gosta de fazer, você tem que fazer de doutrina. Eu deixava mais para a parte da manhã ali. E aí o meu trabalho também, principalmente no final, que era na residência no MP, era mais tranquilo, porque eu tinha a demanda, e aí conseguia ali me organizar dentro daquela demanda. Então o dia que eu estava, às vezes, com mais preguiça de estudar, não estava rendendo tanto no estudo, eu trabalhava mais, porque se eu trabalhasse mais em um dia, no dia seguinte eu sabia que eu ia ter uma demanda menor e conseguiria direcionar esse tempo que ia sobrar para o estudo. Então, eu acabava não tendo um horário tão fixo, tão engessado ali, eu tinha mais ou menos o horário que eu acordava, uma média mais ou menos de quantas horas eu tinha que trabalhar, mas não era nada tão engessado assim. Mas, no geral, eu conseguia ali direcionar entre umas 6 horas, 7 horas para o estudo. Qual era a matéria ou quais eram as matérias que você tinha mais dificuldade e como você lidou com essas matérias? Assim, a matéria tal eu odiava, não gostava, tinha dificuldade, e como é que você fez para poder, assim, porque você teve que tirar uma nota minimamente razoável, né? Como é que você lidou com Uhum. essas matérias? Então, a minha matéria, o terror da minha vida, era penal. Eu gostava de processo penal, amava processo penal, mas penal era o terror. Era o terror, assim. Até hoje não sou grandes coisa não, mas, eh, eu acho que quando você tem dificuldade, e aí quando eu
entendi que eu ia fazer defensoria mesmo, que era o lugar que eu ia ser feliz, que eu queria fazer, era a prova que eu queria fazer, era o concurso que eu queria passar, eu tive que sentar a bunda e falar: "Caraca, não vai ter jeito, tem que aprender penal". E aí quando eu já estava no outro nível de não mais estar assistindo tanta videoaula, penal eu tinha que assistir. Não adiantava eu pegar um livro de penal e ler, porque na minha cabeça não entrava. Teoria, aquelas teorias todas dali, finalista, não sei o quê, aquilo ali é o terror. Eu tive pesadelo com aquilo na véspera da minha prova oral. Eu falo assim: "Gente, se cair isso, eu tô reprovada". Eu falo assim: "Tchau, não tem como". E pior que caiu teoria, tá, mas deu certo. Caiu a que eu sabia. Mas é isso, eu acho que tem as matérias que você tem mais dificuldade, e se forem matérias que têm um peso muito grande no seu concurso, você vai ter que sentar e vai ter que estudar. E aí você vai ter que entender. Eu consegui entender com videoaula, então eu sabia que eu podia comprar o melhor livro de penal que eu não ia aprender, eu tinha que pegar uma videoaula para assistir de penal, e até hoje, se eu ficar muito tempo sem ver penal, eu tenho que pegar e assistir de novo videoaula para poder gravar, porque é uma matéria, assim, que para mim é muito difícil. E é uma matéria muito importante, né, porque eu falo que, cara, mexer com dinheiro é ruim, mas mexer com liberdade tem que ter muita responsabilidade, né, então você já Exatamente. porque quando você eu pelo menos eu já fazia concurso pensando na frente, não tem como você entrar na defensoria e não atuar na área criminal. Eventualmente você vai atuar, nem que depois você consiga trocar, mas no começo você vai atuar, então você já tem que também pensar no pós. Eu estava sempre pensando não só ali naquela prova, aquela prova é só a porta de entrada, entendeu. É, Então pensou não em adianta eu só passar na prova e não estar ali qualificada para quando eu for exercer a função. Então eu exatamente. acho que o penal demandou muito, muito, porque também é natural você estudar o que você gosta. Se você me der ECA aqui, eu fico o dia inteiro estudando ECA, eu adoro. Der direito civil, eu fico aqui o dia inteiro lendo de direito civil. Agora direito penal, eu vou estar 1 hora estudando direito penal, parece 10. Mas hoje em dia, posso não vou mentir, hoje em dia eu até gosto, eu acho que eu consegui aprender, e aí quando você consegue domar ali a matéria, você se sente orgulhoso, assim, aí você já cria um apegozinho, com a matéria. E até eu falo isso, que nas provas, eu comecei a ir melhor em penal do que nas outras matérias que eu tinha facilidade, porque eu acho que eu comecei a focar tanto naquilo que eu não sabia, que eu consegui evoluir e acabei deixando de revisar talvez um pouco, as outras matérias, e isso também é importante, que você não pode negligenciar o que você já sabe, porque às vezes a gente quer eu preciso aprender aquilo que eu não sei, e esquece aquilo que você já sabe, porque você não fez uma revisão rápida, você negligenciou. Então é sempre ali um equilíbrio, eu acho que eu falo que concurso é um equilíbrio, né, você conseguir ali ir contornando as coisas que vão aparecendo. Legal. Isso é muito comum, né, o que você falou, assim, de negligenciar o que a pessoa já sabe, né, ou isso é um ponto importante que você falou, outro que eu achei legal a pessoa termina dando mais peso para aquilo que ela gosta mais, porque é mais fácil, né, ela funciona melhor, tá ali, tá estudando, então termina gostando mais. E assim, no tom da tua fala, assim, a sensação que me deu foi assim: não é que você passou a virar uma amante incondicional de penal, mas você aprendeu a, de alguma forma, lidar bem com o penal, tá gostando, assim, enfim, já não é talvez tão sofrido quanto era no começo. Agora a coisa flui melhor, né? Enfim, deixou de ser inimiga, virou colega. Né? Isso. Legal, legal. Lunara, eu, poxa, adorei tudo que você falou aqui, tudo que você trouxe para gente. E caminhando aqui para o final, eu sempre faço um desafio aqui para o pessoal, né? E o desafio é o seguinte: imagina que o pessoal está assistindo, aliás, se chegou até aqui, galera, dá aquela curtida, compartilha, comenta. São os 3 Cs, né? Comentar, curtir, compartilhar, entendeu? E se inscreve no canal, enfim, vamos, ajuda a gente a crescer e a alcançar e mandar a história aí da Lunara para muita gente. Mas voltando, Lunara, imagina que o pessoal aqui está assistindo e eles querem anotar uma frase sua que vai ser a frase
inspiradora para ele. Assim, ele vai abrir o caderno, vai vir uma frase sua. Vai abrir o computador, vai vir uma frase sua, né? Vai, Lunara. Que frase seria essa? Difícil, hein? Podia ter Boa. mandado essa pra gente pensar antes. Podia, mas eu gosto de pegar de surpresa. Tá, deixa eu pensar. Eu acho que a minha frase seria: "Se mantém em movimento". Se manter em movimento é essencial, mas não tenham medo de recomeçar. Eu acho que é isso. É bom não parar, é bom se manter em movimento, mas não tenham medo de recomeçar. Interessante. Posso falar uma coisa? Pode. Eu sempre peço nessa, tô anotando aqui. Eu sempre peço uma frase, né? E tem desde frases óbvias do tipo não desista ou vale a pena, né? E isso são frases óbvias, mas são frases também impactantes, né? Mas eu confesso que eu nunca vi nenhuma frase parecida com a tua, assim. Achei bem legal manter em movimento e tá muito conectado com aquilo que você falou, né, de não se culpar, olhar para frente, esquecer o passado e seguir adiante, né? E não ter medo de recomeçar, né? Que é exatamente isso. E de certa forma, o não ter medo de recomeçar é uma forma de estar em movimento, né? Tipo assim, eu vou começar de novo, ou seja, vou me levantar e vou seguir adiante. Poxa, legal, gostei da frase, né? Ai, obrigada. É porque eu acho que, assim, é um pouco a minha trajetória. Se eu tivesse medo de recomeçar, eu não estava aqui hoje contando a minha história, né. Legal, legal. Poxa, Lunara Rocha, defensora pública, em breve, defensora pública em BH, em BH não, Minas Gerais, né? Porque eu ia falar BH, mas assim, você pode, né, ir para vários lugares. É, BH não vai ser, né, vai ser Não vai interiorzão. ser, exatamente. E Minas é um país, né? Minas não é um estado, é quase um país, de tão grande que Eu vou Minas é. ficar ali eu falo que eu Hum. vou ficar ali perto da Bahia para passar meus feriados lá. Boa, Vamos ver, né, vamos ver o que que o futuro nos reserva. boa, boa. O pessoal de Minas adora ou as praias ali do Espírito Santo, né, Guarapari, por ali, ou as praias da Aham. Bahia, né, dependendo de onde está. Muito bom. Eu fui passar um período, né, o pessoal chama Costa Dourada, que é uma região ali do sul da Bahia, perto do Espírito Santo, e eu fiquei ali um tempo. A quantidade de mineiro que eu conheci lá, assim, os mineiros todos iam para ali, né? Enfim, então você tá muito bem. Comendo a comida mineira, curtindo férias na Bahia, você vai estar no paraíso. Muito legal. Não, mas são meus 2 estados preferidos, né, Bahia e Minas, são os meus. Que legal. Então, se Deus quiser, você vai ficar ali perto. Lunara, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso aí demais nessa trajetória na Defensoria de Minas, que você. Defensoria, eu costumo brincar que. Brincar não, né? Eu costumo dizer que se tem uma carreira que a pessoa é quase um sacerdócio, né? No sentido assim, de que tem que ter uma vocação mesmo, né? E uma paixão, é a Defensoria Pública, né? Porque o que o defensor público ele tem, o promotor de justiça, o juiz, todo mundo tem a sua relevância muito grande para a sociedade. Mas o defensor público, pelo contexto que ele trabalha, né, as pessoas com que ele trabalha e atende, é um trabalho muito legal, né? Então, assim, que realmente você faça a diferença na vida dessas pessoas, né? Vai fazer, né? Eu até costumo falar que eu acho que uma coisa que me fez, decidir mesmo, a carreira, foi isso, que eu acho que eu seria uma boa juíza, mas Uhum. que eu sinto que eu vou ser muito feliz sendo defensora, né. Então eu É, acho que isso pesa muito também, uma coisa que você vai trabalhar a sua vida inteira, você se vê fazendo aquilo com alegria e gostando. É óbvio que o trabalho é trabalho, claro. mas você gostar do seu trabalho é uma coisa que você passa quase todo o tempo da sua semana, é importante também. Então Com não é só certeza. pensar, na remuneração, não é só pensar no status, mas é pensar também em você estar feliz, porque não adianta você passar 10 anos, 7 anos, 8 anos estudando para atuar numa coisa que você não gosta. Com certeza, com certeza. Legal. É isso aí, é isso aí. Eu acho que na tua trajetória você conseguiu descobrindo isso, né? Você começou com uma coisa, de repente foi descobrindo onde você vai se encaixar melhor e vai ter realização. Show de bola.
Querida, verdade. beijo, obrigado demais. Galera, Obrigada, João. E assiste né, minha aula, hein, João. não, vou assistir. A Lunara, gente, ela fez uma aula aqui para dar aula pra gente, né. E aí, então, eu prometi para ela que eu vou assistir, dar um feedback e, se Deus quiser, ela vai dar aula pra gente aqui também, porque ela já está compartilhando a história dela, agora ela vai compartilhar também o conhecimento com os alunos. Muito legal. Deixa comigo, tamo junto. Tá Beleza, bom. pessoal, um forte abraço. Obrigado, Lunara, um beijo demais pra você e tamo junto, galera. Até a próxima entrevista. Valeu, abraço.